Convidar você agora, nosso tempo de reflexão da palavra, a ficar de pé, abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago. Nós vamos fazer a leitura da Epístola de Tiago. Texto que se encontra lá no capítulo 1, a partir do versículo 22. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Oremos. Deus, rogamos a Ti a Tua orientação, a condução do Teu Espírito nessa reflexão, nessa manhã. Nos orienta, Pai, acerca do que Tu queres, ó Deus, nos ensinar nesse tempo de culto, de reflexão. Que o Senhor seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, a Epístola de Tiago é um dos livros que eu gostaria de estudar com os irmãos, todo ele, sistematicamente, como fizemos com Efésios. Eu gostaria de estudar com os amados e talvez ainda no ano de 2022 estejamos fazendo essa reflexão sistemática da Epístola de Tiago. Não é o caso agora, eu quero refletir nesse texto, nessa pequena porção do livro de Tiago, porque a gente tem ouvido muita coisa, não apenas aqui na Igreja Batista do Natal, mas enfim, temos sido expostos a muito conteúdo bíblico, doutrinas, teologia, e eu acho que é interessante que nós nos avaliemos diante de tudo aquilo que temos ouvido. Esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, é um texto central, não apenas numa epístola tão prática como a de Tiago. Diferentemente de tantas outras epístolas, a epístola de Tiago é muito objetiva nas questões práticas, na vida cristã como algo que você vive. E esse texto, então, ele é importante porque ele vai chamar a atenção, numa epístola que é prática, para a necessidade de viver, de praticar aquilo que está sendo ensinado. Assim também como qualquer outra epístola, até numa epístola como nós estudamos a epístola de Paulo aos Efésios, em que vocês vão lembrar que nós temos 3 capítulos muito doutrinários e 3 capítulos muito práticos. Mesmo em toda a parte doutrinária, o que se pede é que se pratique aquilo que se está estudando. Nenhum texto ou ensino bíblico, ele foi pensado por Deus para estar na Bíblia, para aguçar a nossa curiosidade. A Bíblia não é um livro de curiosidade, não é uma Reader's Digest, aqueles livros que você lê de perguntas e respostas. Não é um livro para aguçar a curiosidade. Todo ensino bíblico que está nas Escrituras, independente de qual seja, ele está ali com o propósito de transformar a nossa vida. E é justamente essa a diferença entre aquele homem ou aquela mulher, aquele crente que é sincero e aquele que é hipócrita. Porque o hipócrita, o demagogo, o fariseu, ele não reage ao que ouve.
ele não tem uma reação de viver, de vivenciar, de experimentar, de aplicar a sua vida. Ao hipócrita, ao demagogo, ele sabe falar, ele sabe apontar, ele sabe onde se encontra o texto. A grande questão é que ele não coloca em prática nada daquilo que ele ouve ou que ele ensina. E outra questão que precisa ser colocado diante de textos como esse de Tiago, capítulo 1, é o quanto daquilo que você fala está de acordo com aquilo que você vive. Nós somos muito rápidos em falar, em defender, em colocar, em manifestar a nossa opinião, em manifestar a nossa posição, mas nem sempre somos tão hábeis em viver aquilo que nós mesmos estamos ensinando. E nós, dessa maneira, amados, podemos usar a Bíblia, de duas maneiras igualmente importantes, sendo que uma, na verdade, precede a outra. Uma maneira de fazer uso da Escritura é como uma maneira de avaliar os outros. E essa é a maneira mais comum, você usar a Escritura para avaliar, para julgar outras pessoas. E a gente não pode confundir com aquele tipo de julgamento equivocado, com julgamento errado, com julgamento injusto. João capítulo 7, versículo 24 diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. O problema não é o julgamento, o problema é o parâmetro que você usa para julgar as pessoas. E nós devemos concordar que a Bíblia é um ótimo peso de medida para exercermos o julgamento. Seja o julgamento de pessoas, não tem nenhum problema com isso, de situações, de problemas, de oportunidades, toda a nossa vida, ela está sendo constantemente avaliada pelos outros e nós mesmos estamos avaliando outras pessoas. Quando você vai pensar em namorar, noivar e casar, você vai julgar se aquela pessoa é adequada a casar com você. Isso é errado, esse julgamento? Não é errado. Você vai comprar um carro, você vai julgar se aquele carro está adequado às suas necessidades. Você vai se guiar simplesmente pela palavra do vendedor? Não. Você vai julgar se aquele carro está dentro das suas condições. Isso é normal da vida. E nós devemos sim usar a palavra de Deus para julgar os outros, para avaliar os outros, avaliar situações, avaliar circunstâncias, sempre a reta justiça da palavra de Deus, nos conduzindo e orientando nos julgamentos. O que nós não podemos, como diz João 7,24, é julgar conforme a aparência, de forma superficial, de forma equivocada, muito rápida, precipitada. E isso não se deve fazer. Mas nós devemos sim usar a palavra para julgar tudo na nossa vida. Ah, quem dera que todos nós fôssemos hábeis o suficiente para julgarmos absolutamente tudo na nossa vida de acordo com aquilo que diz a Escritura. Cada conselho, cada palavra, cada coisa que ouvimos, cada programa de TV, cada livro que lemos, cada um dos nossos professores, cada um dos nossos amigos, que todos eles fossem, sim, julgados segundo aquilo que diz a palavra. Mas existe uma maneira que deve preceder a anterior, que normalmente não acontece. O Salmo 139, versículos 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que eu quero dizer é que esse tipo de julgamento, ele precede o julgar os outros, ou seja, o julgamento de si mesmo. A palavra é um instrumento usado por Deus para sondar o coração dos homens. E é sobre esse tipo de julgamento, esse tipo de uso da palavra que Tiago está ensinando nesse texto. O julgamento sobre si mesmo. Nós somos hábeis, muito práticos, muito rápidos em julgar os outros, em avaliar os outros,
em ver o defeito nas outras pessoas, nas outras situações. A gente, se alguém chega para nós, passando por alguma dificuldade e pede um conselho, a gente tem todos os versículos na Bíblia para dizer se deve ou não deve, se pode ou não pode, se convém ou não convém. Mas quando diz respeito às situações que a gente passa, a gente mete os pés pelas mãos, a gente se precipita, a gente diz que está cego, que não viu, que foi sem querer querendo. A gente começa a dizer essas coisas porque nós somos muito rápidos no que diz respeito aos erros e defeitos dos outros e muito lentos naquilo que diz respeito aos nossos erros e aos nossos defeitos. E é sobre isso, então, que Tiago vai nos ensinar nessa manhã. Versículo 22, ele já dá o spoiler daquilo que ele quer ensinar. Ele dá o termo, uma declaração geral, e esmiuça um pouco mais nos versículos seguintes. Ele diz, versículo 22, diretamente, objetivamente, sem enrolação, sem textão, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vocês mesmos. Quer algo mais direto do que isso? O que Tiago, então, nos recomenda para princípio de conversa, como preâmbulo desse ensino, é que nós não podemos ser meramente ouvintes da palavra. E num tempo como esse que nós vivemos, em que existe uma profusão infinita de ensino bíblico em todos os lugares, na igreja, podcast, até em podcast anticristão, ímpio, tem pastor que vai, tem crente que vai. Eu vi Luiz Saião num podcast que não tem nada de cristão. Ou seja, nós estamos aí circundados, tomados, cercados de todo tipo de ensino bíblico, livros, rádio, mídias sociais, aplicativos de mensagens. Você nem quer, hoje eu não quero nem ver a Bíblia, aí vem um versículo para você no WhatsApp. Nós estamos circundados, cercados, expostos a muito ensino bíblico. Nós podemos escolher os pregadores que queremos. É como eu vou com Thomas tomar açaí. Você quer o que? Açaí com uva, açaí com chocolate ou açaí puro? Você bota. Você quer o que de cobertura? Você quer leite condensado, chocolate ou quer morango? Bota. Você quer granulado? Ele gosta muito daquele M&M. Gosta de M&M, gosta de amendoim, gosta de castanha. Você quer, e você vai montando o tipo de ensino que você quer. Isso é muito fácil, mas isso testifica contra a nossa falta de obediência àquilo que nós ouvimos. Então você pode escolher o pregador, você pode escolher o tema que você quer, você pode escolher a igreja em que aquela pessoa está pregando. Eu quero pregação batista, eu quero pregação presbiteriana, hoje eu acordei do fogo, eu quero pregação da Assembleia de Deus, hoje eu acordei herege, eu quero pregação da Adventista. Enfim, você pode escolher a igreja que você quer ouvir aquela pessoa, você pode escolher até a sua necessidade. Hoje eu acordei para baixo, eu preciso de uma pregação de ânimo. Aí eu vou lá, ânimo no YouTube, e aparece vários pastores pregando sobre ânimo. Enfim, é esse fast food. E o bom disso tudo, amados, é que tem muita gente boa na internet. Tem muita pregação boa, de gente conhecida e gente desconhecida. Tem muita gente boa. Claro, tem muita gente ruim também. Existem muitos Tiagos Brunês na internet aí destruindo a palavra de Deus. Existem muitos Davis Leonardos aí distorcendo as escrituras. Tem gente muito boa e tem gente muito ruim. A gente precisa ter o cuidado de separar e escolher aqueles que são os melhores. No mundo de medíocres, nós precisamos escolher os melhores. Se eu posso escolher o melhor, por que eu vou escolher o medíocre? Por que eu vou escolher o incerto mais ou menos, aquele que não se sabe muito bem, né? Como eu vi um desses pregadores de internet, dizendo que a Bíblia não era bem a palavra, não era bem inerrante. Ouvir a palavra é sempre bom.
Aprender é urgentemente necessário. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo ele se perde por falta de conhecimento. Não há na Escritura nenhum estímulo sequer, por menor que seja, para que nós não aprendamos as Escrituras. Pelo contrário, todo estímulo é que desde a mais nova criança até o mais velho dos idosos sejam constantemente expostos a todo estudo da Escritura. Mas não para por aí. A Bíblia, ela não apenas estimula o crente, o homem que ama e conhece ao Senhor, a se envolver com a palavra, a conhecê-la, a ir para o seminário, a ir para a escola bíblica dominical. O que Tiago nos ensina lá no versículo 22, sejam praticantes. Esse sejam, no texto original, é um verbo no imperativo, é um mandamento, é uma ordem. O crente que é exposto à Escritura, ele deve obedecer à Escritura. Não é uma opção. Ah, isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu penso que é certo, isso que eu não penso que é certo. Se é a Escritura, está sendo pregada fielmente, de acordo com a hermenêutica, com a interpretação adequada, se é a palavra de Deus que está sendo pregada, a nossa obrigação é obedecer. E se não obedecemos, estamos pecando contra o Senhor. João capítulo 3, versículo 17, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é só saber, não é só conhecer, pode ser douto. Eu já vi muitos doutos caírem em pecado, blasfemarem o nome do Senhor. E a gente então chega em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, e se pergunta: qual a diferença entre a pessoa que edifica a sua vida sobre a areia e a pessoa que edifica a sua vida sobre a rocha? Aquele homem que edifica a sua rocha é como aquele que ouve e obedece. Quantos, amados, de nós não estamos edificando a nossa vida sobre a areia porque acreditamos que ouvir é o suficiente? Que ser exposto à palavra é o suficiente? Que bom, olha como o meu pastor prega bem, como eu tenho uma boa escola dominical, olha quantos views, quantos likes existem na live da igreja, quantas pessoas são abençoadas e edificadas. A grande questão que Tiago coloca é que não basta ouvirmos, é preciso obedecer. Por quê? Tiago fala: se você ouve e não obedece, você está se iludindo, se enganando, está tapeando a você mesmo. Ouvir e não obedecer é se enganar. E isso indica duas coisas, queridos. Primeiro, que é possível ouvir muito, durante muito tempo, e ouvir os melhores pregadores, e mesmo assim não praticar nada daquilo que você ouviu. Você pode sair chorando, quebrantado, com o coração condoído, com a alma ferida e machucada pela palavra, sair de lá e não obedecer absolutamente nada daquilo que você ouviu. O problema pode não estar no pastor que prega. O problema, com certeza, está na pessoa que ouve. Pode ser o pastor mais fraco, pode ser aquele que não tenha conhecimento, pode ser nem pastor, pode ser que ele leia apenas um texto. É a palavra de Deus, você ouviu e não obedeceu. O problema não está em quem falou, o problema não está na palavra, o problema está em você que ouviu e não obedeceu. E outra coisa importante, ouvir é essencial, mas não é tudo. Romanos capítulo 10, versículo 14, nos mostra a importância de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir é importante, mas ouvir e não praticar é se enganar, é se iludir.
Nós ouvimos os melhores sermões. Eu tenho vários na internet. Eu ouço sermões, os dos que eu acho melhores, são do século XVIII e século XIX. Charles Spurgeon. Tem um canal que eu sempre acompanho, de manhã, às vezes, tomando café antes de trabalhar, eu ligo lá para ouvir um sermão de Charles Spurgeon. Século XVII, século XVIII, XIX, palavra como palavra de hoje. Qual é o meu desafio? É colocar em prática aquilo que eu ouvi. E ele vai falar duas respostas que podemos dar àquilo que estamos ouvindo. Não fazer nada em relação àquilo, ou fazer. Primeiro, versículos 23 a 24, ele vai falar sobre aquele que se vê perante a Escritura e não obedece. E ele cita algo curioso, ele diz que é como se olhar no espelho. Ouvir a Escritura, ser exposto à Escritura, é como você se olhar no espelho. E o espelho é assim, amados, ele sempre mostra quem nós somos. Você olha, você vê quem você é. As suas rugas, as suas imperfeições, as suas manchas, o seu nariz tipo batata, ou o seu nariz fino demais, parecendo um bico de papagaio, aquela boca cheia de rachadura, aqueles dentes bons ou ruins, aquele olhar caído, aquela sobrancelha desarrumada, aquele cabelo desgrenhado. O espelho não mente para você, está na frente dele quem você é. Assim também é a palavra. Ela revela não apenas a nossa estrutura física, mas principalmente o nosso interior. A Bíblia é um espelho que mostra o nosso pecado, mostra o nosso orgulho e mostra como são as nossas atitudes. A Bíblia mostra você por você mesmo. Por isso que tanta gente que não quer vir para a igreja, para não ser exposta à Escritura. Ouvir uma pregação, ler a Bíblia devocionalmente, ou por meio de qualquer outro meio, é olhar-se no espelho. Por isso que é incômodo você ler a Bíblia muitas vezes sozinho em casa. Porque não tem ninguém para te atrapalhar, para que você veja quem de fato você é. Nós somos confrontados quando olhamos na Escritura como espelho, porque quem está diante de nós? Nós mesmos. Não é fulano, não é cicrano, não é meu irmão, não é meu pai, não é meu esposo, não é meu filho, sou eu que estou sendo avaliado perante a Escritura. Então, existe um grupo de pessoas que olha para a Escritura como se olhasse para um espelho, olha para si mesmo, mas o que acontece após olhar, esquece. A ideia é que após olhar-se no espelho, que é a palavra, não toma providência alguma em relação ao que o espelho mostrou. Deus, ele falou, a palavra apontou, tocou, apresentou, lançou luz, mostrou os seus pecados, mostrou as suas incoerências, mostrou as suas atitudes ruins, os seus sentimentos mais profundamente escondidos, a sua hipocrisia, a sua falsidade, a sua cara de pau, o seu rancor, a sua amargura, o seu ódio, a sua raiva, tudo guardado aí dentro. Mostrou. E não é bonito olhar para isso. Não é agradável olhar de manhã para o seu rosto e perceber tudo aquilo que o tempo fez com ele. Então, a pessoa exposta, ela simplesmente não faz nada em relação àquilo que foi apresentado. Ou a pessoa de fato esquece quem é ou como está. Talvez aí aquele tempo depois de culto, de tomar o café, a pessoa esquece o que ouviu mesmo da palavra. Se eu perguntar para você, talvez, o que há 2, 3 semanas nós pregamos, o que semana passada nós falamos aqui, talvez você lembre algumas coisas, talvez você lembre alguns versículos, mas você não lembra exatamente as ideias, porque você esqueceu.
Falta um ato em nossa vida muito importante, que era muito importante na igreja primitiva e muitos dos pregadores do século 17, 18 e 19, que é o que a gente chama de meditação. Você levar para casa o que você ouviu e você pensar e refletir sobre aquilo que foi dito. Agora, hoje tudo tem que ser muito rápido. Pregação de 40 minutos, longo demais. A gente está acostumado a vídeo no YouTube de 5 minutos. Você pega um videozinho desse do David Leonardo, só bobagem, 5 minutos, a pessoa chorou, de boa, legal, já foi suficiente. E quer trazer essa realidade para a igreja. Não estamos mais acostumados a ter tempo para estudar e ser expostos à Escritura. Eu lembro muito aquele avivamento no tempo de Esdras e Neemias, quando se achou a lei e diz que o povo de pé, perante o escriba, que lia e explicava, e aquilo se prolongou durante horas. E as pessoas ali de pé chorando e sendo confrontadas com a Escritura. Faça isso no dia de hoje, a igreja esvazia. A gente quer banco bom, quer carro bom. A gente quer estacionamento bom, fácil, quer acessibilidade. Eu não estou dizendo que erradas estão as igrejas que têm condição de oferecer essas coisas. Eu estou dizendo que erradas são as ovelhas que restringem a sua participação no culto com base em conforto. Não é errado você ter esse acesso. Errado é você ser escravo dessas coisas. Ah, se não tiver departamento infantil, eu não levo meu filho. Isso é errado, meu irmão. Se você tiver 2 pés sobre os quais você ficar para ouvir a palavra e não tem onde colocar o seu bumbum, você tem que agradecer a Deus porque você tem palavra para ouvir. Você não está manietado, algemado, você não está preso. Agradeça ao Senhor. Agora, como a gente agradece a Deus pela oportunidade de ter um lugar para sentar, de ter um lugar para deixar o carro? Queridos, amados, nós somos privilegiados. Eu não sei se você já parou para pensar o quão privilegiado você é por entrar no lugar com ar-condicionado, aberto publicamente, sendo transmitido pela internet, sentadinho, com água geladinha para beber ali, com banheiro para você ir. Você já parou para pensar o quão privilegiado você é? Demais. Aquela pessoa que está num país muçulmano, em pé, com medo, ouvindo alguém falar bem baixinho sobre a palavra, aquele também é privilegiado. Nós somos muito mais. A grande questão é o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que ouvimos. O texto diz que a pessoa ela se olha no espelho e imediatamente esquece. Não dá 2 segundos não, ela virou roxo, já esqueceu tudo que viu. E o que significa se esquecer? Continuar do mesmo jeitinho, não mudar em nada, não tomar decisões que precisam ser tomadas. Por que é tão difícil, amados? A gente se olhar no espelho e tomar alguma atitude, a gente se olhar na palavra, se ver na Escritura, a Escritura mostrar quem nós somos. Por que é tão difícil nós mudarmos? Primeiro, porque o engano faz parte da nossa natureza caída. Desde o princípio, quando Eva foi enganada pela serpente, o auto-engano está em nossa vida. Nós somos orgulhosos e orgulho e auto-engano caminham juntos. Além de tudo, eu ouvi muito isso durante a minha vida como pastor. As pessoas não gostam de dar conta da sua vida para ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Nós não queremos que ninguém fique dizendo o que devemos fazer, porque nós nos achamos autossuficientes. Eu consigo, eu dou conta, eu vou e faço. Segundo, ninguém gosta de se ver como de fato é. Nós temos uma visão muito otimista sobre nós.
Nós somos muito condescendentes com o nosso pecado. A gente despreza com todo o ódio da nossa alma o pecado dos outros. Mas o meu não. O meu carece de misericórdia, graça, paz e compaixão do Senhor Jesus. Mas os outros são pecadores miseráveis que merecem o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para mim não. Para mim, graça, compaixão, misericórdia, compreensão e aceitação. Nós não gostamos de ver quem de fato nós somos. Nós somos maus, mas nem tanto. Tem gente pior do que a gente, não é verdade? Essa é a nossa ilusão. É igual aquela pessoa que chega na fila esperando atendimento lá do posto de saúde e diz assim: mulher, eu estou tão ruim, essa noite eu não dormi com as minhas costas. Ah, isso é nadinha, eu estou com as costas, eu estou aqui com uma dor no peito, eu estou com uma dor na perna e com uma dor no braço. Aí chega outro, diz: vixe, eu que rachei minha cabeça, eu estou com um problema no coração, problema no rim, problema no fígado. É sempre alguém que ficar melhor do que o outro, até nas desgraças dessa vida. E terceiro, nós somos treinados na dissimulação. Nós passamos a vida toda, queridos, aprendendo a disfarçar. O nosso problema, as máscaras que nos trazem tanto desconforto, não são essas máscaras de pano que usamos achando que vão nos livrar do coronavírus. O problema das nossas máscaras são aquelas que não manifestam quem de fato nós espiritualmente somos. Mostrar quem nós não somos evita muitos problemas e conflitos na nossa vida. Você não gosta de alguém, é melhor ser falso do que falar que não gosta. Melhor, né? Chega aquela irmã para você, aquela irmã que você não suporta, que odeia, que você sabe que fala mal de você. Aí diz: oi, amada, oi, tudo bom? Que saudade eu estava de você. Olha, eu orei por você nessa manhã. Aí quando volta aquela fita da manhã da oração, ó Pai, castiga aquela desgraçada. É a oração que ela fez na manhã. Odeia. É mais fácil dissimular algo que você não sente, algo do que você é, do que você se humilhar e reconhecer que precisa de transformação. E Tiago, então, versículo 25, ele vai falar sobre quem vê e muda, que é a conclusão necessária desse texto. Aquela pessoa que é exposta ao espelho, vê aquele defeito, vê aquele problema, e ele faz o que? Eu preciso resolver isso de alguma maneira. Eu conheci uma senhora, começou com uma pintinha aqui do lado. Eu tenho certeza que aquela mulher, quando se olhava no espelho, ela via a pintinha desse lado. E a pintinha foi crescendo, todo mundo via. E eu tenho certeza que ela via, quando se olhava no espelho, em algum momento do dia, ela via que aquela pintinha estava maior. E a pintinha foi crescendo, crescendo. Eu tenho certeza, não é possível. Eu acho que chegou um momento que até sem um espelho, aquela pintinha incomodava a visão do olho esquerdo dela. E aquela pintinha era um câncer. A última vez que eu vi essa senhora, ela teve que extrair parte do osso do rosto para poder tirar aquela pintinha que era tão pequenininha. A nossa vida espiritual é do mesmo jeito. A gente vê, é só uma manchinha. E a manchinha vai crescendo, mas ainda está pequenininha. Não incomoda, não machuca, não dói. E quando a gente vai ver, tem que extrair muito mais para tentar resolver um problema que era tão pequenininho. Versículo 25, ele vai nos estimular a mudar. Ele diz, olha só o versículo 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Primeira coisa que o texto fala, ele atenta bem. Quando se olha no espelho, quando olha para a palavra, quando a palavra é para ele um espelho, a primeira coisa que ele faz é se demorar.
não é fugir, é prestar atenção em cada detalhe daquilo que está sendo mostrado. Cada detalhe, por menor que seja. E você não faz isso de maneira rápida, isso leva tempo, leva atenção. Não, peraí, eu vou deixar o celular de lado. Peraí, meu amor, depois a gente conversa. Peraí, meu filho, aguarda um pouquinho que eu estou aqui ocupado com uma coisa importante. Vai se ater aos detalhes. Sua atenção então se volta para a palavra. É o que o texto diz: a lei perfeita não tem instrumento melhor para revelar quem nós somos e indicar o caminho da mudança do que a lei, a palavra do Senhor. E ela, olha só o que diz, é a lei da liberdade. Porque essas manchas, esses pecados, esses conflitos contra a palavra, elas escravizam. E a palavra então conquista para nós essa liberdade. A Bíblia é esse instrumento perfeito para dar a liberdade. A palavra não apenas acusa os nossos pecados, mas ela também dá o caminho para a nossa libertação. Está tudo lá. No mesmo local onde os seus pecados são revelados, há também o caminho para a libertação da sua vida. Você lembra aquela mulher pega em adultério, quando lançam aquela pobre mulher perante o Senhor e dizem: olha, a lei de Moisés diz que tal mulher deva ser apedrejada. Naquele momento não tinha esse pecado daquela mulher que não tivesse exposto. Imagina a humilhação, o peso da humilhação daquela mulher, lançada, jogada aos pés de outros homens, esperando o veredito do mestre. Dissesse ele qualquer coisa, sem sabedoria, aquela mulher morreria naquele momento. E aquele que julga, para quem todos os pecados dela foram expostos, é aquele que diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a mulher encontrou na mesma pessoa que a julgava, que a condenava, encontrou o caminho da sua liberdade. A palavra de Deus faz assim com a gente. Quando a gente ouve e se esconde e foge, nós não estamos nos livrando, estamos nos tornando ainda mais escravos do nosso pecado. Meu querido, minha querida, a Bíblia te confronta, ela se joga nos seus olhos, ela se mostra para você: não foge, porque fugir é pior. Fugir endurece. Se exponha e permita então que a mesma palavra que expõe o seu pecado seja a palavra que traga cura e libertação para a sua alma. Segundo, ele diz: nela persevera. Não é fácil obedecer a Bíblia. Quando você é exposto a algum pecado seu é revelado, não é fácil obedecer. A humilhação é um processo difícil, lento, mas necessário. Sempre que nós nos dispomos a obedecer à Escritura, a oposição vem. A oposição das pessoas que não querem a nossa mudança, a oposição do diabo, mas acima de tudo, a oposição de você mesmo. A pessoa que mais se opõe à mudança não é o diabo, é você. Vem o desânimo em relação ao que você enxergou no espelho e não vai ser um processo fácil de ser transformado. Você começa a pensar em todas as coisas que você vai precisar mudar na sua vida e vai ser um processo demorado, difícil e humilhante, e você diz: eu não vou aguentar. Mas a pessoa que quer mudar, ela persevera. Vem o medo do fracasso, o orgulho ferido, o fim da autoilusão. Não tem mais como negar, Deus já sabe, eu já sei, e agora o que eu vou fazer? Vou enganar todo mundo, vou enganar a mim mesmo. Persevere. E terceiro, o texto diz que pratica operosamente, não apenas atenta, persevera, mas e agora? Vai ficar assim mesmo? Vamos ter agora os atos de mudança que a minha vida exige. Vamos viver o que o Evangelho então nos ensina. Sair do discurso, da demagogia, da hipocrisia, e vamos partir para a ação, transformar o sermão, transformar o texto, transformar a pregação em atitude.
A consequência, o próprio versículo 25 fala, será bem-sucedido. O fim está certo. Você olha no espelho, e quando você então se olha no espelho, que é a palavra do Senhor, você começa a ver todos os seus defeitos, todos os seus erros, e você vai começar a resolver essas coisas, buscar libertação, santificação, se esforçando, perseverando, e qual é o resultado disso tudo? Vitória. Você vai ser bem-sucedido nessa grande empreitada da sua transformação pessoal. Vitória. Vai ser bem-sucedido. É interessante a palavra que Tiago usa, é bem-aventurado. Essa expressão bem-aventurado significa feliz. A gente só é feliz quando a palavra transforma quem nós somos por dentro. Enquanto você não for transformado, você pode sorrir para todo mundo, mas você ainda não vai ser uma pessoa feliz. Só Deus e você sabe o que passa dentro da tua alma. Você sorri para a gente aqui, mas por dentro você chora. Concluindo, queridos, mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos nos olhar no espelho. Precisamos do confronto das Escrituras. Deus é assim, aquele pai que disciplina o filho a que ama. Mas cedo ou mais tarde nós seremos disciplinados. E nesse momento seremos tentados a fugir ou a negar. Nesse momento também nós seremos confrontados com o nosso orgulho. Não queremos mudar, não queremos confessar, não queremos nos humilhar. E nós então vamos precisar de muita humildade, de aceitar a mão pesada do Senhor nos humilhando. E é nesse momento então que Deus ele age graciosamente com a sua ajuda, até mesmo no mais profundo ato de humilhação. Os humilhados serão exaltados. Porque é assim, amados, quando eu era pequeno e eu conseguia subir em árvore, eu sabia de uma coisa: os galhos mais duros são os mais difíceis de quebrar. Então eu sempre pisava nas partes mais duras. Assim é a nossa vida. Quanto mais duros nós formos, mais Deus vai colocar força para quebrar a nossa vida. Quanto mais duro, mais força. Quanto maior a resistência, maior será o peso do Senhor esmagando o nosso orgulho, porque Deus abomina o orgulho, abomina a prepotência, abomina a soberba. Melhor então, amados, é aceitar o processo de disciplina do Senhor, que tem como propósito, como objetivo, como alvo, a libertação da nossa vida por intermédio da exposição à palavra. Não vamos fechar os nossos olhos, não vamos deixar surdos os nossos ouvidos quando somos confrontados com a Escritura, vamos nos aprofundar ainda mais. Espera aí, aqui mostrou alguma coisa que eu não sabia, que eu não sentia, que eu não imaginava que tinha no meu coração. Eu vou me aprofundar, me envolver, estudar mais. Eu tenho dúvidas. Quem pode tirar minhas dúvidas é o pastor, é o meu professor de escola bíblica, é alguém mais maduro do que eu. Eu preciso me aprofundar. Você faz assim quando você recebe uma notícia de uma doença. Irmã Antônia está vivenciando esse momento de uma descoberta de uma enfermidade, como tratar. Você faz o quê? Você fica no primeiro médico. Olha, você tem alguma coisa, eu não sei o que é, a gente precisa investigar. Não precisa não. Só palavra, o que você quiser, tá bom mesmo. A gente vai até descobrir exatamente o que é e como tratar. Por que com a nossa vida espiritual a gente não é assim? A gente se satisfaz sempre com aquilo que é mais simplório, aquilo que é mais simples, aquilo que é mais comum. Vamos deixar, amados, que o Espírito ele mostre de fato quem nós somos e o que precisa ser transformado em nós, para que a gente consiga a nossa liberdade, a nossa libertação.